Ela me olhou nos olhos, como se eu fosse a pior coisa que já aconteceu na vida dela. Você nunca deveria ter nascido, sussurrou. Naquele instante, o chão sob meus pés se desfez. A sala parecia encolher. As paredes, antes claras, escureceram, como se a luz tivesse sido sugada para dentro de um abismo. O ar ficou pesado. Difícil de respirar. Eu só conseguia encarar aquele olhar vazio. Como se eu fosse um erro, um acidente, algo que nunca deveria ter existido. E então, ela revelou. O segredo que mudaria tudo, mas antes, você precisa entender como cheguei até aqui. Eu cresci acreditando em um conto de fadas distorcido. Minha infância foi uma sucessão de dias cinzentos, onde o amor parecia uma promessa quebrada antes mesmo de ser feita. Ela era minha mãe, e ao mesmo tempo minha carcereira. Nada do que eu fazia era suficiente. Nada do que eu era bom. Eu me lembro de cada manhã fria, em que os olhos dela me atravessavam como facas. De cada silêncio mais doloroso do que um grito. De cada "não é o bastante", sussurrado entre os dentes. E eu tentava. Deus sabe que eu tentava. Tentava ser a filha perfeita. O orgulho que ela pudesse, um dia, reclamar como seu. Mas nunca era o bastante. Nunca seria. Havia algo que pairava no ar entre nós. Um mistério que eu podia sentir, mas não entender. Até aquele dia. O dia em que a casa, antes tão silenciosa, parecia murmurar. O dia em que vi aquela caixa, a caixa proibida, escondida no fundo do armário dela. Ela nunca trancava as portas, nunca precisava. O medo fazia o trabalho por ela. Mas, naquele dia, o medo cedeu lugar à curiosidade. E a curiosidade matou. Muito mais do que o gato. Meus dedos tremiam quando toquei a madeira gasta. O cheiro de mofo invadiu minhas narinas. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. E então, abri. Cartas. Fotos antigas. Um diário. Páginas e páginas de palavras amargas. Sobre uma gravidez indesejada. Sobre noites de choro. E promessas de abandono. Sobre mim. Cada linha era como uma punhalada. Ela me odiava. Desde o primeiro batimento do meu coração. Desde o primeiro sinal de minha existência. Eu fechei os olhos, tentando afastar a dor. Mas as palavras estavam gravadas dentro de mim. Indeléveis. Quando me virei, ela estava ali. Atrás de mim. Como uma sombra. Silenciosa. Sombria. Você nunca deveria ter nascido. A voz dela não era de raiva. Era de resignação. Como se ela estivesse afirmando uma verdade eterna. E então, ela sorriu. Um sorriso frio, vazio, cruel. Quer saber o porquê? Cada fibra do meu ser queria correr, fugir, me esconder. Mas minhas pernas estavam presas ao chão. Ela se aproximou, passos lentos, ameaçadores. Você é o lembrete. A respiração dela tocou meu rosto como uma névoa gelada. O lembrete do pior erro da minha vida. Eu quis perguntar. Quis gritar. Mas a voz não saía. E então, ela contou. Contou sobre aquela noite. Sobre o homem que ela amava. E que a traiu. Sobre a vingança que ela tentou impor. Sobre a escolha desesperada. Sobre mim. Você foi a punição. A palavra ecoou pela casa como um trovão. Uma sentença. Irrevogável. Cada memória da minha infância, cada olhar de desprezo, cada toque frio, agora faziam sentido. Ela nunca me amou. Ela nunca poderia me amar. Porque eu era o castigo que ela mesma se impôs. Eu senti meu peito apertar. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não na frente dela. Não agora. Ela me observava, impassível, como se esperasse que eu desmoronasse. Mas eu não ia dar esse prazer a ela.
Com um esforço que parecia partir meus ossos, endireitei meus ombros. A encarei de volta. E naquele momento, eu prometi. Prometi que descobriria toda a verdade. Prometi que encontraria minha própria história, longe da sombra dela. Prometi que, mesmo que tivesse sido um erro para ela, eu faria minha existência valer a pena. Ela riu. Uma risada seca, amarga, sem vida. Você não sabe nem metade do que aconteceu. Essas palavras ficaram pairando no ar, como veneno. Ela sabia mais, muito mais. E eu sabia que minha jornada para descobrir o que ela escondia estava apenas começando. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei encarando o teto do meu quarto, ouvindo os passos dela pela casa. Cada estalo da madeira, cada suspiro, parecia um aviso. Mas eu não tinha mais medo. Eu tinha fome. Fome de respostas. Fome de justiça. Fome de libertação. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Poucas roupas, um caderno velho e a caixa. A caixa. Proibida. Quando saí pela porta, ela apenas me observou. Fria. Distante. Triunfante. Mas eu sabia. Ela achava que tinha vencido. Que tinha me quebrado. Mal sabia ela. Que era apenas o começo da minha vingança. Peguei o ônibus para a cidade grande. Cada quilômetro era uma parte de mim que se soltava da corrente que ela colocou em mim. A cidade me recebeu com luzes, barulho e a promessa de anonimato. Era tudo o que eu precisava. Mas não demorou muito para perceber que os segredos dela tinham raízes profundas. Mais profundas do que eu imaginava. Um homem estranho me seguia. Olhos frios. Sempre à distância. Telefonemas anônimos começavam a chegar de madrugada. Sussurros no telefone. Meu nome dito em tom ameaçador. E então, as cartas, sem remetente. Apenas palavras cortantes. Avisos. Pare de procurar. Você não quer saber. Volte para onde nunca deveria ter saído. Mas era tarde demais para voltar. O passado estava me puxando. E eu não ia parar até arrancar a verdade das trevas. E foi aí que conheci ele. O homem. Que sabia tudo. O homem que carregava a outra metade da história. Ele me encontrou em uma cafeteria suja, num beco esquecido. Tinha olhos cansados, uma cicatriz na mandíbula e uma carta na mão. Se você quiser saber quem você realmente é, ele deslizou a carta pela mesa. Tem que estar pronta para perder tudo. O relógio marcava 3 da manhã. A chuva batia forte nas janelas. O vento assobiava como um coro de almas perdidas. Minhas mãos tremiam. Mas eu peguei a carta. Porque naquele momento, entendi. Alguns segredos são tão sombrios que, uma vez revelados, não podem mais ser apagados. E o meu era mais aterrador do que eu jamais poderia imaginar. A carta parecia pesar 1 tonelada nas minhas mãos. O envelope estava velho, amarelado, como se tivesse atravessado anos carregando um veneno silencioso. Meu coração batia tão forte que eu mal ouvia a chuva lá fora. O homem me observava, em silêncio. Havia algo nos olhos dele, algo quebrado, algo que eu reconhecia em mim mesma. Abra. A voz dele era baixa, rouca, quase uma súplica. Meus dedos rasgaram o papel com cuidado. Cada movimento parecia desacelerar o tempo. Cada fibra do envelope se desmanchando era como um aviso. Não há volta. Dentro, uma única folha. Tremia ao desdobrá-la. E lá estava, a certidão. De nascimento. Mas não era a que eu conhecia. Não era o nome dela como mãe. Não era o nome que carreguei toda a vida. Era outro. Um nome desconhecido. Uma mulher desconhecida. E abaixo, adotada. A palavra me acertou como uma lâmina. Minha mente recusava aceitar. Tudo em que acreditei era mentira. Ela nunca foi sua mãe de verdade. O homem disse, sem um pingo de emoção. As palavras dele dançavam na minha cabeça, misturadas com lembranças desconexas. As noites de choro.
Os abraços que nunca vieram. O desprezo. O ódio. Tudo fazia sentido. Tão cruelmente. Tão perfeitamente. Eu não era dela. Nunca fui. Ela te pegou por vingança. As palavras saíram da boca dele como veneno. Cada sílaba queimava. Vingança contra quem? Minha voz era um fio fraco, quase inaudível. Ele suspirou. Olhou para fora, para a rua escura e deserta. Contra sua mãe verdadeira. Senti minhas pernas cederem. A cadeira dura da cafeteria parecia um porto instável em um mar de caos. Minha mãe? O mundo girava. As luzes piscavam. O ar cheirava. A café queimado e medo, ele assentiu. Lento. Solitário. Ela era especial. Importante. Sua mãe biológica era alguém que sua mãe adotiva odiava profundamente. Fechei os olhos. Tentei lembrar. Tentei puxar qualquer lembrança que pudesse me conectar a essa mulher desconhecida. Mas só havia vazio. Um buraco negro onde deveriam estar memórias. Ela te escondeu. Mudou seu nome. Apagou sua origem. Cada frase era como um martelo quebrando os poucos alicerces que me restavam. Mas por quê? Gritei. Não me importei se alguém ouviu. A dor precisava sair de alguma forma. O homem recuou, como se meu desespero fosse contagioso. Porque você é a chave. Essas palavras pairaram no ar denso da cafeteria. A chave para quê? Meu sussurro era mais mortal que um grito. Ele não respondeu. Apenas deslizou uma segunda carta sobre a mesa. Essa, ainda mais antiga. Reconheci a caligrafia. Era dela. Minhas mãos suadas agarraram o papel. Cada palavra parecia gotejar sangue. Ela nunca deveria ter nascido. É o erro que preciso corrigir. Assim, ela pagará por tudo o que me tirou. Frases soltas, fragmentos de ódio. Uma sentença escrita à mão, era pessoal. Era mortal. Fechei a carta com as mãos tremendo. O mundo parecia menor. Mais escuro, mais frio. Quem era minha mãe de verdade? Minhas palavras saíram duras, afiadas. O homem hesitou. Por um segundo, vi o medo em seus olhos. Ela está viva? A esperança brilhou como uma vela fraca em meio à tempestade. Ele apenas balançou a cabeça. Ela tentou te encontrar. Ela lutou. Mas alguém a silenciou. As lágrimas finalmente escaparam. Quentes, amargas, incontroláveis. Minha mãe verdadeira lutou por mim e pagou o preço, enquanto aquela mulher, aquela impostora, me envenenava com seu desprezo. O relógio da cafeteria bateu 4 horas. O som ecoou pela minha cabeça como sinos de um funeral. Você precisa entender. A voz dele era um sussurro urgente. Isso não é só sobre você. Franzi a testa. Como assim? Ele olhou em volta, como se as sombras pudessem ouvir. Se inclinou para a frente e me contou. Contou sobre a família da qual fui arrancada. Uma família poderosa, influente, com inimigos mortais. Contou sobre uma disputa antiga, uma traição devastadora. E sobre como eu era a última herdeira de tudo aquilo. Seu sangue carrega algo que eles querem apagar. Meu sangue. Meu sangue era a maldição, o segredo, o motivo de todo o ódio. Eu era a última peça viva de uma história que eles queriam enterrar. Você precisa desaparecer. O conselho dele era um aviso desesperado. Se descobrirem que você sabe, vão terminar o que começaram. O medo me agarrou pelo pescoço. Frio, implacável. Mas junto com o medo, nasceu algo mais. Fúria. Fúria pelo que tiraram de mim, pela vida que me roubaram. Pela mãe que eu nunca conheci. Eu não ia me esconder. Eu não ia correr. Eu ia lutar. Me levantei da mesa. Ele tentou me impedir. Mas minha decisão já estava cravada no fundo da minha alma. Eu saí para a rua. A chuva, batendo como facas contra minha pele. O vento rasgando minha roupa. Mas nada me deteria. Eu tinha que encontrá-los. Tinha que encarar essa verdade.
Tinha que acabar com aquilo, de uma vez por todas. Mas eu não sabia. Não sabia que eles já estavam me esperando, que cada passo meu estava sendo observado, que a armadilha já estava armada e que, muito em breve, eu descobriria a parte mais sombria do segredo que ela tanto escondeu. O preço da verdade seria mais alto do que eu jamais poderia imaginar. O vento cortava meu rosto enquanto eu corria pelas ruas encharcadas. Cada passo era uma batida surda contra o chão molhado. Cada respiração era uma faca rasgando meus pulmões. Mas eu não podia parar. Não agora. As palavras dele ecoavam em minha mente. Você precisa desaparecer. Se descobrirem que você sabe, eu já sabia. E eles sabiam que eu sabia. O nevoeiro envolvia a cidade como um véu de luto. As luzes distorcidas pareciam olhos brilhando na escuridão. Tudo ao meu redor parecia conspirar para me engolir. Foi quando ouvi os passos, rápidos, precisos. Eles estavam me seguindo. Meu coração explodiu no peito. Olhei para trás. Nada. Sombras. Sombras demais. Corri. Virei esquinas sem pensar. Mergulhei em becos apertados. Desci ruas que nunca vi antes. Mas eles estavam lá. Sempre a poucos metros atrás. Sempre fora do alcance da minha visão. Meus pensamentos se embaralhavam. Onde me esconder? Quem confiar? Ninguém. Era tarde demais para confiar. Encontrei um velho prédio abandonado. As janelas quebradas pareciam bocas abertas em um grito eterno. Entrei sem hesitar. O cheiro de mofo e ferro enferrujado invadiu minhas narinas. As tábuas rangiam sob meus pés. Me afundei nas sombras. Prendi a respiração. Silêncio. Por alguns segundos eternos. Apenas silêncio. Então, o rangido. Uma porta se abrindo. Passos entrando. Eles me acharam. Me encolhi no escuro. Tentando me tornar parte das paredes podres. Sussurros. Pedaços de conversa carregados pelo vento. Tem certeza que ela está aqui? Não pode escapar. Não agora. Meus dedos encontraram um pedaço de cano enferrujado no chão. Agarrei-o com força. Era tudo o que eu tinha. O primeiro vulto surgiu na minha frente. Alto. Pesado. O segundo, mais ágil. Olhos frios como lâminas. Eles se aproximaram. Devagar, saboreando o medo. Minha mente gritava para correr. Mas meus músculos não obedeciam. Presos pela paralisia do pavor. Então, uma explosão. Alguém entrou arrombando a porta dos fundos. Gritos, confusão. O homem da cafeteria. Ele apareceu como um fantasma. Armas em punho. Ele atirou primeiro. Não para matar. Para assustar. Os homens recuaram. Eu aproveitei o momento. Corri em direção a ele, quase tropeçando em meus próprios pés. Vamos! Ele me puxou pela mão. Seus dedos eram duros como ferro. Corremos para fora, para a noite tempestuosa. Carros buzinavam ao longe. Relâmpagos cortavam o céu. Ele me empurrou para dentro de um carro velho estacionado na rua. O motor rugiu como uma fera acordada de um pesadelo. Enquanto acelerávamos, ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo que não esperava. Medo. Medo real. Medo por mim. Você não entende. Ele falou entre dentes cerrados. Você não é só uma ameaça para eles. Você é uma promessa, uma esperança que eles precisam apagar. Mas, quem são eles? Gritei, sem conseguir conter a fúria e a confusão. Ele apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eles são a família que você nunca conheceu. Aqueles que a traíram. Aqueles que se beneficiaram da sua queda. As palavras soaram como pedras atiradas contra um vitral antigo. Minha cabeça girava. Nada fazia sentido. Tudo era caos. Você precisa ver com seus próprios olhos. Ele virou bruscamente à direita, entrando numa estrada quase invisível entre as árvores. Galhos batiam no carro como dedos tentando nos agarrar. Ver o quê? Minha voz era um fio de terror. Ele não respondeu. Não precisava.
Ao longe, entre as sombras das árvores, vi uma mansão. Antiga. Gigantesca. Apodrecendo sob o peso do tempo. As janelas negras como olhos mortos, o portão enferrujado pendendo das dobradiças. Onde tudo começou. Ele murmurou. Parou o carro a uma distância segura. Desligou o motor. O silêncio era absoluto. Apenas o sussurro do vento. E algo mais. Algo invisível, mas palpável. Um chamado. Você tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou, a voz embargada. Eu assenti. Não havia mais volta. Saímos. Do carro. A grama alta roçava minhas pernas como dedos gelados. O frio parecia emanar da própria terra. Subimos os degraus podres da entrada. A porta rangeu com um grito fúnebre. Lá dentro, o ar era denso. Carregado. Cheirava a terra molhada, madeira podre e morte. O chão gemeu sob nossos pés. As paredes eram cobertas por retratos antigos, olhos pintados que nos seguiam onde quer que fôssemos. E então? No fundo do corredor, uma figura, uma mulher, alta, magérrima, vestida de preto, o rosto oculto pelas sombras, mas algo nela parecia familiar. O homem ao meu lado ficou tenso. Pude sentir o pânico irradiando dele. Mulher deu um passo à frente. A luz fraca revelou um sorriso. Frio. Cruel. Você voltou? A voz dela era como vidro quebrando. Eu não sabia quem ela era. Mas meu corpo sabia. Minha alma sabia. Ela era parte da minha história. Parte da minha dor. O homem puxou minha mão. Saiamos daqui. Mas era tarde. Atrás de nós, mais figuras surgiram. Fechando a saída. Armadilha. Eu tinha caído direto na boca do lobo. A mulher avançou mais um passo. Seus olhos brilhavam como duas brasas. Quer saber quem você é? Ela sussurrou. Quer saber o que sua verdadeira mãe fez? Minhas pernas tremiam, mas eu não recuei. Então venha. E veja com seus próprios olhos o preço da sua existência. Ela estendeu a mão. Fria. Pálida. Como a mão da morte. E antes que eu pudesse reagir, as luzes se apagaram. O mundo mergulhou em escuridão. E o verdadeiro pesadelo começou. O breu era absoluto. Nenhuma luz. Nenhuma direção. O som da minha própria respiração preenchia o vazio. Rápida. Irregular. Desesperada. Senti mãos me agarrando, puxando, empurrando. Tentei resistir, mas era inútil. Fui levada como uma boneca, de trapo, impotente nas garras invisíveis do destino. Quando a luz finalmente voltou, eu estava em outro lugar, um salão gigantesco. O teto tão alto que parecia se perder na escuridão. As paredes cobertas de tapeçarias empoeiradas e quadros de rostos que pareciam me observar, silenciosos e acusadores. E bem no centro, um trono. E sobre ele, a mulher de preto, sentada com a postura de uma rainha decadente. O sorriso ainda, cravado em seu rosto como uma cicatriz. Ao seu redor, figuras mascaradas. Homens e mulheres que pareciam saídos de um pesadelo de veludo e sangue. O homem da cafeteria estava ajoelhado ao meu lado, braços presos atrás das costas. Sangue escorria, de um corte em sua testa. Ele me olhou, desesperado. Não acredite no que ela disser. Mas como não acreditar? Como negar a verdade quando ela se impõe diante de você como uma parede? A mulher se levantou. Cada passo seu ecoava pelo salão como um tambor de guerra. Ela parou diante de mim. Abaixou-se até ficar à minha altura. E sussurrou. Você nunca deveria ter nascido. Suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Você é fruto de uma traição. O símbolo de uma desonra que jamais poderíamos permitir que sobrevivesse. Minha mente girava. Meu estômago revirava. Ela estendeu a mão e arrancou uma corrente do pescoço. Nela, um medalhão antigo. Abriu-o. Dentro, uma foto. Uma mulher. Minha mãe? Ou aquela que pensei que fosse minha mãe? Ela nos traiu.
disse a mulher de preto, com veneno escorrendo de cada sílaba. Abandonou o que jurou proteger, e como castigo, pagou o preço. Atrás dela, uma das figuras mascaradas trouxe uma caixa. Velha, empoeirada, colocou-a diante de mim. Abra, ordenou a mulher. Minhas mãos tremiam, minha visão embaçava, mas obedeci. Como se algo maior do que eu me movesse. Dentro da caixa, cartas, fotos, documentos antigos. E, no fundo, um diário. As páginas amareladas sussurravam segredos esquecidos. Comecei a ler. Cada palavra era uma facada em minha alma. Descobri ali que minha mãe havia pertencido àquela sociedade sombria, que havia planejado destruir tudo por dentro. Por mim, pela esperança de uma vida livre. Mas falhou. Traída pelos que dizia amar. Entregue como moeda de troca para salvar outros. E eu era o lembrete vivo do fracasso dela. Da vergonha deles. Você é o erro que não deveria existir. A mulher sussurrou. As lágrimas queimavam meus olhos. Minha garganta ardia. Queria gritar. Queria fugir. Mas ao invés disso, fiquei ali, de pé, encarando-os. Porque agora eu sabia. Sabia quem eles eram. E quem eu era. Não uma vítima. Não um erro. Eu era a consequência. Eu era o acerto que eles tanto temiam. Você não pode apagar a verdade. Minha voz saiu baixa, mas firme. Mulher riu. Um som seco e cruel. Verdade? Ela sibilou. A verdade é escrita pelos vencedores. E nós sempre vencemos. Ela estalou os dedos. 2 mascarados avançaram. Puxaram o homem da cafeteria para o centro do salão. Se quer provar sua lealdade, termine com ele, ordenou. Colocaram uma faca em minha mão. Fria, pesada, o peso da decisão. Meus dedos tremiam. Meus joelhos ameaçavam ceder. O homem me olhou nos olhos, sem medo, sem raiva, apenas tristeza. Não, faça isso, sussurrou. Você é melhor que eles. Atrás de mim, a mulher de preto falava como um demônio tentador. Faça, e encontrará seu lugar entre nós. Recuse, e será destruída com ele. O salão girava. O chão parecia derreter sob meus pés. Minhas mãos suavam. A faca escorregava entre meus dedos. Eu podia sentir os olhos de todos sobre mim, julgando, esperando. Respirei fundo, fechei os olhos. E então, joguei a faca no chão. O som metálico ecoou como um trovão no salão. Eu escolho ser livre, disse. Cada palavra um golpe contra suas correntes invisíveis. A mulher de preto arregalou os olhos. Pela primeira vez, surpresa. Talvez até medo. Então que assim seja, ela rosnou. As figuras mascaradas avançaram. O homem se levantou com dificuldade. Nos colocamos costas contra costas. Sabíamos que era o fim. Ou o começo. As máscaras caíam uma a uma, revelando rostos deformados pela sede de poder. Pessoas que eu deveria ter amado. Pessoas que eu deveria ter confiado. Agora, eram apenas sombras que precisavam ser enfrentadas. A luta começou. Brutal, desesperada. Tudo era um borrão de movimento, dor e resistência. Mas eu não sentia mais medo. Eu sentia libertação. E no meio daquele caos, uma porta, entreaberta. A esperança. Corre, gritou ele. Pegamos impulso, correndo como se a própria vida dependesse disso. E dependia. Saímos para a noite fria. Para a liberdade. Para o desconhecido. Atrás de nós, gritos, ordens, disparos. Mas eu não olhava para trás. Nunca mais. Enquanto corríamos para a floresta, uma última frase ecoou em minha mente. Você nunca deveria ter nascido. E agora eu sabia. Eles estavam certos. Porque eu não era uma criação deles. Eu era a ruína deles. E minha existência era o começo do fim para tudo o que eles representavam. A floresta era um labirinto vivo.
Galhos secos agarravam nossas roupas, como mãos tentando nos puxar de volta para a escuridão. O frio cortava minha pele como navalhas invisíveis. Ouvíamos os gritos se distanciando, depois se aproximando de novo. Eles estavam caçando, como predadores famintos, como sombras que não aceitavam perder. O homem ao meu lado respirava com dificuldade, mas seus olhos ardiam com uma determinação que incendiava a noite. Mais rápido. Ele sussurrou. Estamos quase lá. Quase onde? Eu não sabia, mas corria, porque parar significava morrer, ou pior, voltar. A trilha virou uma descida. Tropecei. Caí. Rolei. A dor explodiu no meu ombro, mas me levantei, manchada de sangue e terra. Na clareira à frente, uma cabana abandonada. Janelas quebradas, telhado desabando. Mas naquele momento, parecia um castelo, uma fortaleza. Corremos para dentro. Trancamos a porta com uma viga caída. Ouvimos passos do lado de fora, ramos quebrando, sussurros. Eles estavam aqui. O homem puxou uma pequena caixa, de metal do bolso. Dentro, um gravador antigo. É hora de saber tudo, ele disse. Ligou o aparelho. A gravação chiou. Depois uma voz feminina, fraca, quase irreconhecível. Se você está ouvindo isso, então já sabe a verdade. Minha mãe. Ou quem quer que fosse. Fui parte deles. Vi o que ninguém deveria ver. E me apaixonei. Pelo inimigo. Você nasceu desse amor proibido. Eles nunca aceitaram. Nunca perdoaram. Te condenaram antes mesmo de você nascer. Mas você é mais forte do que eles imaginam. Dentro de você corre a esperança e a destruição do que eles representam. A voz parou. O gravador fez um clique. Eu estava imóvel. Cada palavra cravada em minha alma como pregos. Meu nascimento não foi um erro. Foi um desafio. Uma afronta. E agora, eu era a herdeira de uma guerra antiga. O homem me entregou uma carta amassada. Minhas mãos trêmulas a abriram. Dentro, instruções. Coordenadas. Nomes. Pessoas que, como eu, haviam sido caçadas. Sobreviventes. Você não está sozinha, ele disse. Antes que pudesse responder, um estrondo. A porta explodiu em farpas. As sombras invadiram a cabana. Máscaras, armas. Ódio puro. Fomos arrastados para fora, de joelhos na terra fria. A mulher de preto se aproximou. Intocada, implacável. Tentei ser misericordiosa. Ela disse, encostando uma lâmina gelada em minha garganta. Mas a misericórdia é para os fortes. Sorriu. Um sorriso vazio, sem alma. Agora, acabou. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. Aceitei? Jamais. Dentro de mim, algo acordava. Algo primitivo. Algo que eles tentaram destruir antes mesmo de nascer. Senti a terra tremer. Ou foi minha raiva? Minha fúria? Antes que a lâmina pudesse rasgar minha pele, uma explosão. De dentro da floresta, homens e mulheres emergiram. Não mascarados, não escondidos, sobreviventes. Cada um empunhando armas improvisadas. Cada um com o olhar decidido. A mulher de preto recuou. Pela primeira vez, medo real em seus olhos. A batalha foi selvagem. Gritos, sangue, luz e escuridão dançando em um espetáculo grotesco. Eu lutei. Cada golpe movido por anos de dor acumulada, não por vingança, mas por libertação. Quando tudo terminou, a mulher de preto estava no chão, derrotada, sozinha. Ajoelhei-me diante dela. Olhei em seus olhos vazios. Ela tentou sorrir, um último gesto de desafio. Você acha que venceu? Ela sussurrou. O mal nunca morre, ele apenas muda de rosto. Levantei-me. Olhei ao redor. Sobreviventes se abraçavam, choravam, riam. Ela estava errada. O mal pode ser derrotado. Não com mais maldade, mas com coragem. Com verdade. Com amor.
Deixei-a ali, entre as ruínas do império que ela tentou preservar. Caminhei para a floresta, junto dos meus novos irmãos e irmãs. Sabíamos que a luta não acabava ali. Mas também sabíamos que agora havia esperança. E no céu acima, a primeira luz da manhã começava a romper, pálida, fraca, mas crescente, como eu. Agora, cada passo que eu dava era um grito contra o destino que tentaram me impor. Eles disseram que eu nunca deveria ter nascido, mas nascer foi meu primeiro ato de rebelião. E viver. Viver seria minha vitória eterna. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.